irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos da comunidade Bom Pastor. Estamos juntos aqui, esperando que você reaja aí no YouTube com a gente, dando um joinha, fazendo um comentário. Cada vez que você reage, o YouTube entende que tem gente viva aqui acontecendo alguma coisa, então ele acaba partilhando, fazendo chegar em mais alguém. Então contamos com a sua partilha, com o seu movimento, para que a gente possa chegar junto de mais irmãos, de mais pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, desejosas de vivê-la, de conhecê-la. Estamos juntos mais uma vez, minha irmã Laura Beatriz, tudo caminhando, tudo indo bem? Na força do Espírito Santo. Padre Antônio, eu já estou impressionada que a gente está no final de janeiro, dia 24. Nossa, eu quero aprender, que nem como é que aquele salmo? Ensinai-me, Senhor, a contar os meus dias, senão a gente... contar, porque não são tantos assim. E a gente tem que aproveitar cada um, então vamos aproveitá-los. 24 de janeiro, festa de São Francisco de Sales, né? Padroeiro dos jornalistas, não é isso? Isso, oremos, pedindo a intercessão dele. Realmente um santo maravilhoso. O Papa Francisco escreveu uma carta sobre ele, né? Porque a doutrina espiritual de São Francisco de Sales foi Ele é doutor, Ele né? é doutor da igreja, a doutrina dele foi um, como é que a gente pode dizer isso? Foi um veio, né? Foi uma nascente de vida na igreja, né? E gerou muitos santos. Então, é alguém que vale a pena a gente conhecer. Hoje é dia dele. Amanhã, dia 25, é festa da conversão do apóstolo São Paulo. Dia 26, festa dos santos Tito e Timóteo, discípulos, né, do apóstolo Paulo. Um monte de celebrações bonitas aí para inspirar a gente. A igreja, quando nos apresenta essas pessoas e esses fatos para que a gente celebre, ela ajuda a gente a se inspirar para coisa boa, né? Agora, Padre Antônio, só mais uma palavrinha do meu querido São Francisco de Sales. A congregação que São João Bosco fundou não é bosquianos, é salesianos. Sim, por causa de ele tinha o quadro, né, de São Francisco de Sales. Realmente, olha, 400 anos depois, né, que santo maravilhoso. E ensina a gente a olhar para o pecado de uma forma como a Bíblia, como Jesus quer que a gente olhe, sabendo que ali o sangue de Jesus foi derramado ali por ali. Tira toda complexo, culpa, escrúpulo. E ajuda a gente a dar passos. Isso, ajuda a gente a dar passos de fé, de coragem, de amor a ânimo, Deus, de né? amor a Deus. Então, vamos lá, vamos em frente. São Francisco de Sales, rogai por nós. Mas, Laura, vamos fazer o seguinte, eu tive assim, o desejo da gente voltar a um texto que eu acho que é fabuloso. Acho que a gente já deve até ter conversado sobre ele, mas eu gosto demais desse texto, que é o texto que fala em Atos dos Apóstolos sobre o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco. Amém, Padre Tem Antônio. tanta coisa bonita nesse texto que eu acho que vale a pena a gente sempre voltar a ele. Ele fala muito pra gente, porque eu acho que ele fala muito da gente. Eu acho que esse Saulo que caiu na estrada é um pouquinho cada um de nós, né? Esse Saulo que teve que aprender a depender de Jesus para perceber qual era o próximo passo que ele devia dar. Esse Saulo tem a ver com a gente. Esse homem que era conhecido como um problema, mas que no coração de Deus tinha sido separado para apóstolo. Esse homem, ele é um pouquinho a gente tem um passado talvez complicado, mas no coração do nosso Pai Celestial tem propósitos e tem um futuro muito bonito para a gente. Então, acho que voltar a esse momento em que Saulo encontra com Jesus na estrada de Damasco, sempre pode ser um jeitinho de a gente também, quem sabe, voltar ali ao nosso começo com Jesus e, lembrando dele, tomar fôlego para ir adiante. Vou completar a sua listinha. Esse homem que, como a gente de vez em quando fica com umas crostras aqui nos olhos e a gente precisa de uma oração para poder essas crostras caírem e a gente enxergar
de verdade, né, Padre Antônio? Paulo é gente que nem a gente, aliás, como todos os santos, né? São gente como a gente. Santo Agostinho dizia isso, né? Se eles e elas conseguiram, por que eu não conseguiria? Né? Então, celebrar os santos, para a igreja, tem também essa motivação. Né? Há irmãos nossos que completaram a carreira, guardaram a fé, e se eles conseguiram nas situações mais complicadas, nos tempos mais adversos, por que hoje a gente também não conseguiria? Vamos olhar para eles e nos animar, né? Agora, Padre Antônio, é tão bonito existir uma festa da conversão de São Paulo. Acho que é o único, né? Os agostinianos têm também a festa da conversão de Santo Agostinho, Ah, mas é uma coisa própria deles, não é Gente, comum. Então... que beleza a igreja, né, suscitar isso, fazer isso pra gente, ter um dia a festa da conversão de São Paulo. Porque foi um momento decisivo para a vida da igreja, né? Se Saulo não tivesse compreendido o chamado, o chamado de Deus para ele a partir daquela queda no caminho de Damasco, a gente não estava aqui. Não estávamos não, Padre Antônio. Então, foi um momento decisivo da graça de Deus na vida de alguém, e alguém que frutificou. Né? Jesus disse no Evangelho de João: nisso meu Pai é glorificado, que vocês deem fruto. Paulo não recebeu a graça de Deus em vão e deu muito fruto, né? Deu muito fruto, e a gente colhe esses frutos até hoje. Então, vamos dar uma olhadinha, Laura, lá. A passagem é Atos capítulo 9, né? A partir do versículo 1, a gente tem esse relato da conversão de Paulo. Até aqui a gente ouve falar de Paulo como um dos responsáveis pela morte do diácono Estevão, né? Uma das testemunhas qualificadas da morte do diácono Estevão. Então, o que a gente tem até aqui não é nada bom. No versículo 1 do capítulo 9 de Atos, a gente tem um resumo de como é que nós encontramos Saulo. Ou seja, quando Jesus entrou na vida dele, como é que estava o aspecto da alma desse homem, né? E aí, Atos capítulo 9, versículo 1 diz: Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Você imagina como é que é a vida de uma pessoa que só respira ameaças e morte. Morte não tem um cheiro bom. Né? Então, uma pessoa que respira morte, respira ameaças. Você já imaginou, uma pessoa que respira ameaças é uma pessoa que está ameaçando o tempo inteiro. Você já imaginou o que deve ser conviver com uma pessoa que ameaça o tempo inteiro? Saulo era esse cara. Do ponto de vista humano, e há pessoas que estudam exatamente isso, né? O caráter dele, né? O temperamento dele. Saulo era um homem forte, era um homem de opiniões fortes, mas todas as nossas qualidades também têm defeitos, né? Por causa dessa firmeza de caráter, ele acabou se tornando também um homem tão intransigente que respirava ameaças. Me parece que aí ele já ensina a gente também a lembrar de algumas coisas que possam nos ajudar. Né? O nosso temperamento, o nosso caráter tem qualidades, mas as nossas qualidades também têm defeitos. E pode ser que pessoas que tenham um jeito de ser parecido com o de Paulo, né, com clareza de opiniões, com firmeza de propósitos, pode ser que elas acabem se tornando pessoas também muito duras, né? Intransigentes, né? Que acabam ameaçando quem está em volta, ou vendo quem está em volta como um perigo, porque na verdade era isso que Paulo via nos judeus que estavam crendo que Jesus era o Messias. Para ele, esses homens, essas mulheres eram um perigo para a sua religião, para a sua fé. Então precisamos fazer alguma coisa, precisamos reagir, né? Saulo mostra para a gente, né, que, olha, o nosso jeito de ser, ele pode acabar nos levando para um certo endurecimento, para uma certa polarização, que é uma palavra que a gente está usando muito hoje em dia, né, que a gente deve tomar cuidado. Né? Não nos torna melhores servos de Deus, pelo contrário, às vezes nos torna insensíveis para o outro, ou insensíveis até para o que Deus está fazendo. Né? Então,
todo temperamento, todo caráter, todo jeito de ser pode ser aproveitado por Deus e moldado por Deus. Mas é preciso que a gente esteja pronto também a perceber as fraquezas do nosso temperamento, as fraquezas do nosso jeito de ser, para que Deus tempere, para que Deus corrija, para que Deus nos ajude a tirar o nosso melhor e oferecer o nosso melhor e superar aquilo que em nós é fragilidade e limitação, às vezes própria do nosso caráter. Para a gente não ficar escravo, né, do nosso próprio temperamento. Padre Antônio, esse primeiro versículo é tão forte. Eu vi assim, tem pessoas que hoje em dia estão vivendo, respirando morte e violência, ameaça e morte, né? Na nossa cidade, em alguns morros, na Ucrânia, ali em Israel, em Gaza, na África, tem pessoas que estão vivendo hoje em dia assim, né, Padre Antônio? Minha filha, não precisa ir tão longe, não, de repente. Não, eu sei que não. Basta a gente ter sido contrariado, e se foi uma contrariedade que mexeu, que feriu muito o nosso ego, né? A gente já começa a respirar ameaças ou morte, né? Então não é impossível de ninguém viver isso. Pode parecer, pela frase que foi escolhida por São Lucas, algo tão terrível, né? E a gente sabe que Paulo era extremamente violento, né? Pode parecer para a gente algo distante, mas se a gente parar para pensar, não é tanto, né? A gente pode também acabar respirando ameaças, né? O nosso modo de ser pode se tornar violento. Né? Quantas pessoas na internet né, estão manifestando um grau de violência que é incompreensível, mas que é bastante compreensível. Não é incompreensível, não. É bastante compreensível, porque é a gente. Né? Então, não é tão impossível disso ser uma coisa que a gente acabe reconhecendo em alguém ou na gente mesmo. Né? Talvez eu, na internet, respire ameaças. Passe o tempo inteiro né, violento. Então, não achar que isso é uma coisa que só acontece com quem tem arma na mão. Né? Então, atenção, a gente pode estar por dentro mais parecido com Saulo do que a gente imagina. E aí ter outras armas, né, em vez de... Exato. Existem muitas... Hoje, a informação pode ser uma arma, né? São Francisco de Sales é padroeiro né, dos jornalistas e tudo. Hoje a gente fala tanto de informação. Né? Isso não é uma coisa própria da profissão, mas hoje a gente sabe que informar ou desinformar pode ser uma grande arma e pode ser uma arma muito mal usada. Né? Quando a gente replica uma fofoca, quando a gente replica uma coisa que a gente não sabe nem se é verdade, né? E a gente sabe que a gente está, de alguma maneira, ferindo a honra de alguém ou a reputação de alguém, isso é muito sério. Né? Isso é respirar ameaças. A gente faz isso sem querer, né, Padre Antônio? Assim, não sei se é sem querer. Não, às vezes a gente vê uma coisa que estranha, né? E a gente passa para os outros e nem verifica se aquilo... Pois é, mas é porque a gente também já tem uma tendência a... dificilmente a gente repassa coisas muito boas, né? Se alguém, primeiro, porque eu dificilmente vejo virtude sendo... fulano de tal fez uma coisa tão boa. Nunca vejo na internet. As pessoas, às vezes, alardeiam até virtudes próprias. Eu fiz isso, eu consegui aquilo. E, normalmente, os defeitos alheios. Né? Mas, dificilmente, eu vejo na internet, fulano de tal disse uma coisa muito boa. Ciclano fez uma coisa muito boa. Se aparecer, eu garanto que a gente não vai compartilhar tanto. Agora, se aparecer, fulano de tal fez uma bobagem, será que fez? Não sei, mas aí eu mando para alguém, tá vendo aqui, olha lá, eu não falei, eu não disse. Gente, isso é a gente. A gente é isso. Né? A gente é isso. A gente vivendo na carne é isso. Então, e Paulo era isso, apesar de ser um cara mega religioso. Né? Então, vai entender. Né? Olha, eu vou aproveitar e fazer um parênteses aqui, tá? Com isso que o senhor falou. Meu irmão, minha irmã, se você está achando bom esse podcast, pode passar aí adiante, vai multiplicando, se está fazendo bem, ou faz algum comentário, como o Padre Antônio falou aí. Eu acho que esse podcast está fazendo bem, Padre Antônio. Não sei, mas não vai ter muito alcance, porque não tem muita treta. Você sabe que na internet o pessoal gosta de treta. Tá.
Então, pois é, para você ver, a gente está muito esquisito. Mas não é que a gente está muito esquisito, a gente é isso. A internet talvez seja um meio muito interessante para deixar algumas coisas assim muito na cara da gente, né? Mas as pessoas dizem, e há pessoas que sabendo disso, se permitem isso. Não, o que faz uma coisa ser curtida ou compartilhada na internet é que seja uma treta, é que seja uma coisa que cause polêmica. Então, falem mal, mas falem de mim, vou botar, né? Ou vou aparecer, vou entrar nessa briga. Tá bom, né? Mas a gente é isso aí. A gente, na carne, é isso aí. Não nos surpreenda. Agora, a gente tem que se perguntar, tá, mas isso é legal? Isso de fato faz bem? Então, em algum momento pode ser, quem sabe, que a gente comece a ficar incomodado com essas coisas e pare, né? Mas, enfim, Saulo, por dentro, ele não estava muito bem, não. A radiografia dele era essa daqui, né? Respirando ameaças e morte, né? Bom, ele pediu autorização ao sumo sacerdote de Jerusalém para que ele fosse à cidade de Damasco, que é na Síria, né, mais lá para cima, para ir nas sinagogas da cidade e saber se lá havia pessoas que seguiam essa doutrina, né? O cristianismo ainda não era uma coisa distinta, né, do ambiente judaico, assim, outra religião, entre aspas. Então, se houver alguém nas sinagogas de Damasco que siga essa doutrina ou que siga esse caminho, que, aliás, era um dos nomes originais com os quais o cristianismo era conhecido, caminho, né? Que ele pudesse trazer para Jerusalém, para que essa pessoa fosse julgada em Jerusalém, enfim, né? Ele realmente não era de meias medidas, né? Não, pois ele já estava indo além fora. de tudo, já estava querendo no governador cartas para... para o sumo sacerdote, cartas para as sinagogas da Síria. Nossa. Onde, de fato, o cristianismo começou a se expandir para lá, né? Ele sabia para onde estava indo, né? Então, ele pede as cartas e vai para Damasco, né? Para depois voltar com essa turma para Jerusalém. Bom, quando ele já estava perto de Damasco, né, parece que há uma capelinha num lugar que se supõe, né? É mesmo? Não sei com a guerra na Síria como é que isso ficou, mas havia uma capelinha, né, nesse lugar, uma coisa muito pequenininha e tal, num lugar imaginado, né, perto de Damasco, como seria a estrada que levaria de Jerusalém para lá no tempo de Paulo. Porque no texto fala, estando já perto de Damasco. Pois é. Né? Quando ele já estava por ali, ele teve uma experiência diferente. Ele foi cercado de uma luz resplandecente vinda do céu e, caindo por terra, ouviu uma voz. Então, ele viu uma luz e ouviu uma voz. Ele não viu Jesus, né? Ele ouviu Jesus no meio de uma luz que o cegou, quer dizer, algo tão grandioso que foi muito além do que os olhos eram capazes de suportar, né? Aqui não se diz que ele estava num cavalo, então não se diz que ele caiu de um cavalo, se diz só que ele caiu por terra. Mas a gente supõe, né, que ele estava vindo de Jerusalém, era uma viagem longa, então que ele devia estar indo num cavalo, ele estava indo como um enviado do sumo sacerdote do templo de Jerusalém, não era um andarilho, né? Então ele devia estar num cavalo, e daí a expressão cair do cavalo se tornou proverbial, né? Ele caiu, né? Acho interessante que, de todo modo, São Lucas deixa bem claro que ele caiu, né? Se foi do cavalo ou se não foi, não é o grande negócio, mas o negócio é que ele desmoronou. Quer dizer, ele estava indo para Damasco, um monumento a ele próprio. Eu sei o que eu quero, eu estou podendo, eu vou fazer, ninguém me segura, né? E, de repente, chegando perto, desmorona tudo. Como que para lembrar para a gente que há momentos na vida em que, para acontecer de fato o que Deus tem de melhor, pode ser que algumas coisas tenham que vir abaixo, né? Pode ser que a gente tenha que vir abaixo. E Paulo foi abaixo nessa história. A voz que ele ouve, versículo 4, faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que
me persegues? Então o nome dele é Saulo. Ele é da tribo de Benjamim, é a mesma tribo de Saul. Saulo é Saul, né? Só colocam Saulo para ele para diferenciar um pouco do Saul, rei lá do Antigo Testamento. Era a tribo de Saul, a tribo de Benjamim, era a mesma tribo, então devia ser um nome comum entre os homens dessa tribo. Então, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu já acho legal, a gente sabe, né? A gente conhece a história, então a gente sabe que é Jesus que está falando com ele. E Jesus revela nessa frase algo que Saulo deve ter guardado para o resto da vida. Ele e a sua igreja, ele e os que são dele, são uma coisa só. Saulo, por que me persegues? Quer dizer, ele ouve uma voz vinda do céu dizendo que está sendo perseguida. Mas peraí, eu não persigo ninguém que está no céu na cabeça dele, né? Só que isso significa que aqueles que caminham nessa terra unidos a Cristo, ou seja, a igreja de Jesus, são uma só coisa com aquele que fala vindo do céu. E Saulo deve ter guardado isso, porque depois, quando ele escreve nas cartas dele que nós somos o corpo de Cristo, não é possível que isso não tenha a ver com a lembrança desse momento, né? Na igreja, Cristo continua padecendo, na igreja, Cristo continua salvando, na igreja, Cristo continua caminhando sobre essa terra, na igreja, Cristo continua falando a esse mundo. Ele e nós somos uma coisa só, né? A identificação de Jesus conosco, da parte dele, é completa. Saulo, por que me persegues? Persegues o meu nome. Alguém poderia dizer, porque persegue o nome de Cristo. Não, mas o nome de Cristo estava em pessoas concretas. Não era uma causa, não era uma ideologia, né? Paulo perseguia pessoas, né? E Jesus se identifica com estas pessoas, né? Jesus não fundou uma ideologia, Jesus não fundou uma causa, Jesus fundou na terra uma igreja, um povo que é dele, que é identificado com ele, né? Por que me persegues? Como seria bom, né, para nós se a gente também, da nossa parte, reconhecesse essa identidade entre a gente e Jesus, né? Quanta coisa poderia frutificar disso, se a gente realmente acreditasse, entendesse que a gente é uma coisa com ele, né? Pois é, Jesus. E aí, primeira pergunta que Saulo faz a Jesus. As duas perguntas que ele faz eu acho maravilhosas. Bom, Jesus faz uma pergunta: Saulo, por que me persegues? E a conversa só pode caminhar para frente com outra pergunta. Saulo diz: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Quando Saulo tem esse encontro com Jesus, ele faz duas perguntas, e me parece que são as perguntas que ele tenta responder a vida toda. E me parece que são as duas perguntas que vale a pena a gente fazer na vida. Quem és, Senhor? Primeira pergunta. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a tua identidade. Eu quero saber quem o Senhor é. A gente faz muitas perguntas a Deus. E algumas dessas perguntas são perguntas que às vezes são só fruto da nossa confusão. Por que o Senhor está fazendo isso? Às vezes são umas perguntas que não vão levar a gente a nenhuma coisa legal. Mas essas duas perguntas, eu acho que vale a pena a gente fazer. Primeiro, Senhor, quem és? E aqui ele já, essa luz, essa queda, esse desmoronar, é muito forte para mim, Padre Antônio. Ele poderia parar. Quem és? Ponto de interrogação. Quem és, Senhor? Sim. Ele já se dirige usando, não sei como é que está o original, mas se dirige perguntando: quem és, Senhor? Ele percebe que ele está tendo uma experiência com Deus, né? E essa experiência vai ficando clara aos poucos, né? Deus vai ensinando a ele aos poucos. Quando a gente tem uma experiência com Deus, o desejo do nosso coração é conhecer mais a Deus.
não é tanto conhecer coisas sobre Deus, é conhecer Deus. Quem és, Senhor? Eu acho que é uma pergunta que a gente pode fazer e entender que cada momento da nossa vida pode, de alguma maneira, carregar com ele essa pergunta. Senhor, eu estou passando por um momento difícil, sei lá, estou passando por um momento de doença. Senhor, nessa doença eu quero saber quem és. Eu quero conhecer do Senhor algo nesse momento que eu estou passando que eu não conhecia antes. Eu quero que o Senhor revele para mim, nessa situação que eu estou enfrentando, algo do seu coração que antes eu ainda não sabia. Eu quero experimentar o Senhor na minha vida nesse momento, descobrindo do Senhor, experimentando riquezas do Senhor que eu ainda não tinha experimentado. Isso tudo é quem é, Senhor. Os nossos sofrimentos, eles têm pelo menos uma, vamos dizer assim, um motivo. Todos eles podem nos fazer conhecer mais o Senhor. Né? Todos os nossos sofrimentos colocam muito em evidência os nossos limites. E nessa mesma medida eles podem nos mostrar a força de Deus. Portanto, eu posso, em cada sofrimento que eu vivo, conhecer um pouco mais do Senhor. Então, em cada prova, em cada cruz da minha vida, eu posso dizer, Senhor, nessa situação eu quero te conhecer. Quem és para mim hoje? Nisso que eu estou vivendo. Quem o Senhor é para mim? E Ele vai mostrar. De algum modo Ele vai mostrar. Como ele respondeu para Saulo? No caso aqui, né, ele responde para Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus, então, mais uma vez se identifica... Não deixar dúvida nenhuma. Pois é, se identifica com as pessoas que Saulo perseguia. Isso para Saulo deve ter sido uma descoberta muito assustadora. Eu estou perseguindo alguém cuja voz vem do céu. Eu estou perseguindo alguém que é cercado de uma luz que me cega. Nossa, que bobagem que eu estou fazendo. Que loucura que eu estou fazendo. Né? Tanto é que no versículo 6 se diz, então, trêmulo e atônito, Paulo faz uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é, Senhor, que queres que eu faça? São as duas perguntas fundamentais. Quem és? Que queres que eu faça? Senhor, nessa situação que eu estou vivendo hoje, eu quero descobrir mais do Senhor na minha vida. Eu quero conhecer dimensões do Senhor, eu quero conhecer riquezas do Senhor que eu ainda não tinha percebido, que eu ainda não tinha encontrado. E, Senhor, nesse momento da minha vida, que queres que eu faça? Para ele, mas Padre Antônio, para ele fazer essa pergunta, uma pessoa como o senhor descreveu há pouco, que ele era disposto, firme, convicto, pronto, respirando ameaças, para ele fazer essa pergunta, que queres que eu faça já aqui, nessa pergunta, abrindo mão de todos os porque na verdade, como planos. o pessoal diz, ele bugou, né? Quer dizer, eu não sei mais o que eu faço. Tudo que eu tinha planejado acabou. Tudo que eu tinha planejado era uma loucura. Porque, na verdade, o tamanho da experiência foi esse, né? Eu estou perseguindo alguém que fala comigo, eu estou no chão e ele está lá em cima. Como eu posso querer perseguir alguém que eu não consigo conseguir alcançar? Né? Então, naquele momento, eu acho que Saulo percebeu que a vida dele era um grande equívoco. Eu não sei mais o que fazer de mim. Então ele pergunta, o que queres que eu faça? Daqui para frente me diz, porque eu só soube chegar até aqui. Né? Mas é uma grande pergunta, né? Porque até ali Paulo sabia o que ele queria fazer. Com toda né? certeza e a partir desse momento... Sem nenhuma dúvida. Né? Não, a partir de agora o que o Senhor quer que eu faça. Ou seja, a vida dele de alguma maneira estava indo para o trilho agora. Né? Como a nossa só vai para o trilho quando a gente descobre e faz a mesma pergunta. Né? Senhor,
eu estava vivendo uma loucura, eu estava querendo coisas que iam me levar aonde? Né? Eu estava teimando com coisas que não tinham sentido. O que o Senhor quer de mim a partir de agora? É conhecer quem Ele é e conhecer o que Ele quer. São as duas coisas que me parece que na vida de um cristão são as mais fundamentais. Quando a gente sabe quem está indo com a gente e quando a gente sabe o que Ele quer da gente, a gente tem paz. Enquanto a gente não sabe quem Ele é e a gente ainda não entendeu o que Ele quer da gente hoje, a gente está perdidinho, sabe? A gente está, onde é que eu estou? O que eu faço? Né? Eu tenho um monte de planos e deu errado, eu sei o que eu quero, mas o que eu quero, de repente, agora não está funcionando. Né? Então, quem és que queres que eu faça? Eu acredito que essas duas perguntas elas podiam fazer parte da nossa oração diária, né? Porque se o Senhor percebe que no nosso coração a gente deseja de verdade as respostas, e isso o Senhor percebeu no coração de Paulo. Ele queria respostas, tanto é que Deus lhe deu, né? Jesus falou. Né? Quando ele percebe que a gente busca de fato resposta para essas duas perguntas, ele vem em socorro. Senhor, que queres que eu faça? O que o Senhor quer de mim a partir de agora? E aí aquela história, né? Saulo tinha se programado para entrar em Damasco poderoso em cima do cavalo, né? Sabendo o que queria, ele já tinha planejado entrar em Damasco, ir nas sinagogas, pegar os cristãos, levar de volta para Jerusalém. Pronto, o projeto estava pronto, possivelmente ele tinha lá um cronograma de viagem. Né? E aí Jesus diz para ele, levanta-te e entra na cidade, e então aí te será dito o que deves fazer. Eu fico pensando que no momento que ele perguntou, ele talvez não esperasse uma resposta tão... Só para isso, né? Talvez ele imaginasse, olha, eu quero que você faça isso, e vai, e volta, e vem para Jerusalém. Não, entra na cidade e quando você chegar lá eu te conto. Né? Como isso? Entra na cidade, foi só o que ele fez naquele dia. Nos próximos dias, eu acho que Jesus sabia que se ele desse alguma coisa muito clara para Saulo, assim, a médio prazo, Saulo ia enfiar aquilo na cabeça e possivelmente ia fazer do jeito dele, ia atropelar tudo. E aí eu acho que Jesus falou assim, temos que ter uma pedagogia muito especial com esse moço, então, Saulo, é só por hoje, você vai entrar na cidade. Amanhã a gente continua a nossa conversa. É como se ele tivesse que aprender a depender de Deus. Né? Porque Saulo com um plano na cabeça era um perigo. Né? Porque ele ia fazer o negócio acontecer, do jeito que fosse. E Jesus não queria mais que ele continuasse dali para frente agindo com o mesmo tipo de, vou usar uma palavra dura, mas de prepotência que ele tinha se acostumado a agir até então. Né? E ele ainda estava caído nesse momento, né, Padre Antônio? Tanto que Jesus, a primeira palavra dele é levanta-te. Levanta-te e entra na cidade. Né? Mas... sem maiores detalhes, é linda a pedagogia de Jesus aqui, sabendo como era o temperamento. Um dia de cada dele. vez, você vai aprender a depender, você vai aprender a esperar, você vai aprender a contar com outros, porque aí entrou um monte de gente no circuito para ajudar. Né? O importante é que Saulo tinha se programado para entrar em Damasco poderoso, e diz lá na frente, ele entrou em Damasco levado pela mão dos seus companheiros. Mas ele entrou em Damasco, interessante isso, né? Deus tinha algo para ele ali. Paulo foi batizado em Damasco. Então Deus tinha algo para ele ali, mas não do jeito que ele tinha programado. Isso acontece muito na Bíblia, né? Eu lembro muito de José do Egito. Deus tinha um plano para José no Egito. Deus tinha dado sonhos para José quando ele era garoto, a respeito de coisas que iam acontecer no Egito. Mas José entra no Egito como escravo. Vai entender, né? Então, Deus tem planos para a gente. Ele sabe aonde Ele está levando a gente. Só que, às vezes, a gente não faz esse caminho do jeito que a gente imaginava. Acho que isso é uma coisa importante, né? A gente, às vezes, se programa ou se planeja ou estrutura roteiros e Deus nem sempre tem compromisso com essas coisas. Ele não é obrigado a entrar nos roteiros da gente. Ele pode fazer de jeito diferente. Paulo tinha que entrar em Damasco. Paulo foi batizado em Damasco. Mas
não do jeito que ele imaginava que ia ser. Quem sabe na vida da gente, de vez em quando, também não é assim, né? Deus nos faz dar passos, Deus faz a gente chegar até determinado lugar, Deus faz a gente superar alguns limites, mas às vezes não é bem do jeitinho que a gente imaginou, né? E foi assim com Saulo, né? Ele levantou, seus amigos pegaram ele, né? E o levaram pela mão, porque ele tinha ficado cego, ele não via nada. E ele entrou em Damasco e ficou 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. 3 dias de jejum, né? Mas, eu sei lá, acho que ele foi impactado por tudo que ele tinha vivido. A experiência, São Lucas não dá detalhe, mas a experiência de temor de Deus deve ter sido tão forte que a impressão que dá quando diz tomaram-no pela mão, ele não enxergava nada, que isso nem era algo que o mais forte na vida dele, o fato dele ter ficado cego, né? Sim, mas na verdade a impressão que dá é que ele estava totalmente desnorteado. Né? Quer dizer, foi uma experiência que o desnorteou. Às vezes, ter um encontro com Deus... Porque a gente está acostumado a pensar que encontros com Deus sempre, né, produzem cócegas. Às vezes, desnorteiam a gente, né? Porque, de fato, desmontam todo um modo de pensar, um modo de agir que... Né, eu não sei se você lembra, mas eu acho que uma vez eu compartilhei contigo um livro que falava dele, mas depois eu li um outro que falava mais. Um santo que eu nunca tive muito conhecimento, mas eu li alguma coisa maior a respeito dele agora e me impressionou muito. São João de Deus, que durante algum tempo da vida foi considerado louco, porque ele teve uma experiência com Deus, ele já estava sendo mexido por Deus, e ele estava numa cidade e ele foi a uma igreja onde havia um pregador, São João de Ávila, muito conhecido, que estava pregando uma missão. E quando ele ouviu esse pregador, ele teve um conhecimento tão profundo do estado da alma dele diante de Deus, que ele aparentemente enlouqueceu. E ele começou a fazer penitências, ele começou a fazer coisas na cidade onde ele vivia, que para muita gente pareciam loucura. Então o pessoal começou a tratar ele como louco. Quando, na verdade, ele estava tendo que ter ele estava passando por um momento de demolição e de reconstrução tão grande que é óbvio que aquilo abalou as estruturas até mentais dele. Mas o encontro que ele teve com Deus remexeu tanto lá dentro que, cara, até ele conseguir se ajeitar de novo, o negócio foi tenso, cara. E assim aconteceu na vida de muitos outros santos. Né? Encontros com Deus normalmente abalam os montes, né? E quanto maior é o monte, maior é o abalo, né? Então, Paulo era um monte muito grande, então o abalo também foi muito grande, né? Deus, sabe, né? Ele faz a gente ver que né, os ídolos que a gente levantou a nosso próprio respeito, então, imagina, são loucura, né? Então eles desmoronam. E vários santos passaram por isso, né? Então, encontros com Deus, às vezes, abalam a gente. Encontros verdadeiros com Deus abalam a gente, abalam a nossa estrutura, né? Tinha uma música que o pessoal cantava tanto, né, que fez sucesso, mexe com minha estrutura, né? Mas quando você mexe na estrutura de um prédio, o que acontece? Abala. Abala, parece que ele vai desabar, né? Então, foi o que aconteceu com Paulo, né? Aí vem um pedaço da história que eu gosto muito. Antes disso entrar, Padre Antônio, eu sempre fico assim, quer dizer, esse 3 dias sem comer, sem beber, sem ver, isso tudo, para ele, faz parte dentro dessa experiência forte de Deus que ele teve. Não diz por quê, né? Mas ele sem enxergar, a gente imagina para uma pessoa como Saulo deve ter sido, mas a experiência foi tão forte que ele ficou sem comer e sem beber. Sim. E Jesus tinha dito para ele, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Paulo era um cara tão sério com Deus, apesar do caráter dele, do temperamento dele ser, colocá-lo em risco muitas vezes,
que ele lembrava, eu entrei na cidade, agora ele vai me dizer o que eu vou fazer. Ele suspendeu tudo até que Jesus mostrou o próximo passo. Então, me parece que essa recusa em comer e beber, olha, enquanto ele não disser o que eu vou fazer, estou aqui. Né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Né? Pelo tipo de seriedade que Paulo me parece que teve a vida toda com Deus, enquanto Jesus prometeu, levanta, entra na cidade, lá te vai ser dito o que deves fazer. Enquanto não veio o próximo passo, ele não se mexeu. Né? Tal era a seriedade dele, se ele falou, ele vai cumprir, então eu agora vou esperar e não faço nada, nem como, nem bebo, enquanto ele não mostrar qual é o próximo passo. Aí sim, né, em Damasco, morava um cristão chamado Ananias. Aí o Senhor Jesus apareceu para Ananias numa visão e disse para ele, no versículo 11, levanta-te, vai à rua direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Eu acho isso ótimo, porque Jesus deu tudo, o endereço, o dono da casa, né? Deu tudo. Né? E até do jeito que Saulo está Agora, ali. olha que lindo. Saulo, por sua vez, via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Olha, Jesus estava dando direção para cada um. Jesus estava mostrando que um entrar na vida do outro. Né? Que coisa incrível. Né? Ananias, porém, versículo 13, respondeu, Senhor, muitos já me falaram desse homem, quantos males ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Eu acho engraçado porque Ananias informa Jesus sobre quem era Saulo, né? Jesus, você sabe que Saulo é um cara perigoso, né? Já me falaram dele, ele está aqui para prender a gente, tu vai me mandar direto para ele, Jesus? Né? E a conversa é ótima, né? A conversa é ótima. Ananias faz o que a gente faz muitas vezes, né? A gente acha que vai contar para Jesus como é que as pessoas são, quem elas são, o que elas andam fazendo. A gente vai informar Jesus, né? sobre as coisas e sobre as pessoas, né? E aí acontece algo muito legal. Ananias conta para Jesus quem Saulo tinha sido até aquele dia, e Jesus conta para Ananias quem Saulo vai ser a partir daquele dia. Quer dizer, aqui da terra, o que chega no céu não é nada novidade, e é só sobre o que a gente já sabe. O que vem do céu é que é novidade. E aí, Jesus diz a ele, vai, porque esse homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Para Ananias, Saulo era um homem que fazia mal aos fiéis. Para Jesus, Saulo era um instrumento escolhido. Um instrumento escolhido que estava ainda numa época muito ruim da sua vida. E um instrumento escolhido, quando não entende ainda qual é o chamado de Deus, pode fazer mal para muita gente. Enquanto a gente não entende o chamado de Deus, até no lugar onde Deus colocou a gente pode estar embolando o meio de campo. Quando uma mãe ou um pai não entendem o tamanho do chamado de Deus para eles e o quanto eles contam com Deus, eles podem machucar o filho ou a filha, eles podem magoar o filho ou a filha, eles podem quebrar a perna, né, do filho ou da filha. Enquanto a gente não entende quem a gente é no chamado de Deus, até naquele lugar onde Deus nos colocou para que a gente pudesse ser aquilo tudo, a gente pode acabar machucando. Mas o Senhor mostrou para Ananias, olha, a gente está falando da mesma pessoa, mas a gente está vendo ele por ângulos diferentes, viu? Você está vendo o que ele já foi. Eu vou contar para você quem ele é. Ele é instrumento escolhido. Vai sofrer muito por causa do meu nome. E Jesus disse, eu vou mostrar para ele tudo que ele vai ter que padecer por causa do meu nome. Quando Jesus chamou Saulo para a missão de ser apóstolo dos gentios, para anunciar o seu evangelho nas nações, Jesus imediatamente disse para ele, olha,
se prepara, porque você vai sofrer muito por isso. Jesus não enganou Saulo, Jesus não prometeu outras coisas. Jesus disse para ele: Saulo, olha só, faz parte da sua missão, como fez parte da minha, a cruz. A missão de um cristão nunca está completa se ela ainda não está marcada por cruz. Porque a cruz é parte da missão. Dar a vida é parte da missão. Não tem outro caminho. E a gente só descobre o quanto Jesus vale para a gente, o quanto o Evangelho vale para a gente, quando a gente descobre o quanto a gente está disposto a perder por ele. Há muitas pessoas que imaginam que o Evangelho é alguma coisa que vai lhes fazer lucrar. Lucrar bens, lucrar posições. O que eu ganho com isso? Essa é a pergunta nossa, né? Mas uma pessoa só sabe realmente o quanto Jesus vale para ela quando ela descobre o quanto ela está disposta a perder por ele. Então, esses irmãos nossos da igreja perseguida, né? Jesus vale muito para eles, porque eles estão dispostos a viver debaixo de perigo por causa dele. Você já imaginou o que é viver debaixo de perigo? E simplesmente, se você negar a sua religião, você acabou o perigo. E ainda assim você ser fiel. Isso diz sobre o quanto Jesus vale para eles. Ir para a igreja achando que Jesus vai me dar um carro do ano não diz nada sobre o quanto Jesus vale para mim. Nada. Nada. É um embuste. É um embuste. Imaginar que eu vou para a igreja e vou ter um cargo ou vou ter um título se eu seguir a Jesus, se eu servir a Jesus, não diz nada sobre o quanto ele vale para mim. Diz que eventualmente eu estou me servindo dele e não servindo a ele. Agora, o quanto eu estou disposto a perder por ele? Essa é a pergunta que faz a gente pesar, né, o valor que ele tem para a gente. Jesus queria que Paulo vivesse e se tornasse algo muito glorioso, mas sabendo que todo o tempo ele devia ter claro que ele perderia muito por isso. E Paulo estava disposto, depois de ter encontrado Jesus no caminho de Damasco, ele estava disposto a perder tudo por Jesus. Ele diz isso. Né? Ele diz isso. Então a coisa ficou... Né? Ananias, Jesus acho que... Jesus fala isso para Ananias... A respeito de Paulo. E depois fala novamente, né? Para ele, eu vou mostrar para ele tudo que ele terá que padecer pelo meu nome. Assim, é muito forte nesse primeiro momento, porque, Padre Antônio, Jesus poderia, assim, dar uma aliviada nesse primeiro momento, né? Deixar para falar isso um pouco mais na frente, mas Jesus deixa claro nesse instante ainda, nesse primeiro momento. Jesus não calcula as coisas do jeito que a gente calcula, né? Jesus é paciente, Jesus é misericordioso, mas Jesus não é calculista. A gente faz esse tipo de coisa. Olha, eu ainda não vou conseguir segurar essa pessoa. Deixa eu fritar um pouquinho mais, deixa cozinhar um pouquinho mais até que eu possa... Jesus jamais fez isso com ninguém, né? Eu lembro quando você fala isso, né? Minha paróquia é Nossa Senhora de Fátima. Então, quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos a primeira vez no dia 13 de maio de 1917, a primeira coisa praticamente que ela pergunta é: vocês querem se oferecer a Deus pela salvação dos pecadores? Ela não diz: crianças, vocês estão bem, querem um docinho? A primeira coisa que vocês querem se oferecer a Deus. E as crianças que possivelmente não entenderam com muita clareza, mas entenderam que ela estava pedindo algo deles. Disseram: queremos. Né? Então, sabe, não é uma coisa calculada. Olha, é isso que Deus deseja de vocês. É essa a missão de vocês. Quando o assunto é chamado, quando o assunto é missão, não é uma coisa calculada. Você está disposto a pagar o preço? Né? Se sim, vem. Se não, não vai. Não vá. Não, se você não está disposto a pagar o preço, não vá. Porque a missão que o Senhor tem para nós, ela tem repercussão na eternidade, ela tem que dar frutos de eternidade. E isso tem um preço a ser pago.
Se você não está disposto a isso, não vá. Certo? Você não vai ser capaz. Né? Então, Jesus deixa isso claro, sempre. Né? Sempre. Foi assim com Saulo e assim até hoje com a gente. Né? Ele não cozinha a gente em banho-maria. O legal é que Ananias, depois também dessa, se não fosse, né? Ananias foi, né? Versículo 17, Ananias foi. Entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Eu acho que no caminho, Ananias foi sendo tão transformado pelo Espírito Santo que quando ele chegou, ele já não tinha mais medo de Saulo. Saulo, meu irmão. Olha que beleza. Ele achava que Saulo era uma ameaça e agora ele encontra Saulo já ele diferente. Saulo, meu irmão. Ananias foi o agente da pastoral da acolhida para Saulo na igreja. Então, ele não podia se apresentar diante de Saulo como olhando para uma ameaça. Então, enquanto ele ia para a casa de Judas, na rua direita, o Espírito Santo deve ter trabalhado muito o coração dele. Quando ele chegou lá, Saulo, meu irmão, esse Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, me enviou a você. Olha que beleza. Como deve ter sido para Saulo incrível, cego, ouvir alguém dizer para ele, sabendo que ele tinha passado no caminho, esse Jesus que te encontrou me mandou vir aqui ter com você. Como no momento da queda, Jesus tinha falado para ele. Né? E essa frase é bonita, né? Esse Jesus que te apareceu no caminho. Né? Várias coisas acontecem no caminho. Né? E Jesus começa a caminhar com a gente. Jesus às vezes intercepta, como foi com Paulo, né? E obstrui o caminho. Jesus caminha com os discípulos de Emaús. Jesus manda que os leprosos caminhem e no caminho eles veem que estão curados. Né? Esse Jesus que te apareceu no caminho. Ainda hoje é assim. Quantas vezes a gente poderia dizer essa mesma frase a nosso respeito? Esse Jesus que me apareceu no caminho. Eu estava caminhando, eu estava vivendo, eu estava lutando e ele entrou no meu caminho. Né? Ele me enviou para que você recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha que legal. E Ananias sabia também o que Deus queria dele. Hein? São homens que estão entendendo exatamente o que Deus quer de cada um. São homens que estão recebendo direção de Deus, do céu. Claro. E por isso sabiam o que deviam fazer. Né? Versículo 18, no mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas, e ele recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois disso, tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Então, o primeiro alimento que ele tomou depois do encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele só tomou depois que foi batizado. Né? Então, tem alguma coisa aí, ele não podia fazer outra coisa, ele estava esperando por algo. Quando esse algo aconteceu, conforme Jesus havia dito, lá eu vou te dizer o que você tem que fazer. Aí ele pôde comer, se sentiu mais forte e vida que segue. Né? Então, que passagem gloriosa sobre a transformação que Jesus fez na vida de um homem que tinha tudo para morrer amargo, azedo e azedando os outros, e que se tornou um transbordador do bom odor de Cristo na terra. Né? Que coisa incrível. Que coisa incrível, Jesus cuidando de cada detalhe, né? Ensinando esse homem que Deus cuida dos detalhes. Jesus acalmando Ananias, falando sobre quem Paulo era nos planos de Deus, apesar de todo mundo saber do que ele tinha sido até aquele dia. Ele tinha posto os pés pelas mãos, mas dali para frente tudo ia entrar nos planos de Deus. Tudo é lindo demais nessa história, né? Tudo é lindo demais. É legal, e aí né, a gente termina por aqui, porque logo depois se diz que
Saulo era cristão, não há cristãos que não estejam caminhando com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Saulo, porque me persegues? Ele estava perseguindo a igreja. Saulo, então, agora precisava entrar na igreja. E como é que ia ser isso? Todo mundo fugia de Saulo, todo mundo tinha medo dele, e aí Deus coloca na vida de Saulo, depois de Ananias, um outro homem chamado Barnabé. E é Barnabé que apresenta Saulo. Né? Olha, ele encontrou Jesus no caminho. Olha, ele está buscando o Senhor. Olha, ele foi transformado. Olha, eu afianço a ele. Barnabé foi o padrinho de Saulo. Agora, Paulo. Né? Mas como foi importante para Paulo ter pessoas que o ajudaram, depois do seu encontro com Jesus, a caminhar com Jesus. Paulo não seria Paulo sem Ananias. Paulo não seria Paulo sem Barnabé. As pessoas precisam que nós sejamos para elas Ananias e Barnabé. Né? Pessoas que as ajudem a caminhar com Jesus, pessoas que se sintam recebidas, né? Acolhidas de braços abertos. Elas precisam. E Jesus deve ter no caminho falado de tal forma para Ananias, imagina como é que para uma pessoa como Saulo deveria ser... Está cego, né? E me toca muito isso aqui, eu não tinha reparado, Padre Antônio. A primeira coisa que Ananias fala é: esse Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que recobres a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Então, uma cura física e uma cura existencial e espiritual. Então, assim, isso deve ter essas duas curas que Ananias anunciou. Para Saulo, isso deve ter antes já enchido o coração dele, assim. E ele viu as escamas caíram, né? E ele experimentou ser cheio do Espírito Santo. Essa palavra, né? Essa oração que Ananias fala, como eu vejo aqui que o Senhor nos ensina, gente, a fazer uns pelos outros, né, sim, Padre Antônio? Sim. A igreja precisa de muitos Ananias e precisa de muitos Saulos, precisa de muitos Barnabés. Né? Existem muitos Saulos que ainda precisam encontrar o lugar deles nos planos de Deus. E a gente precisa ajudar essas pessoas a reconhecer Jesus no caminho e tirarem as escamas dos olhos e serem cheios do Espírito Santo e se sentirem bem-vindas na comunidade, né, daqueles que creem em Jesus. É a tarefa da gente. Mesmo que a gente antes faça uma descrição, Jesus, olha, essa pessoa não é melhor, não vamos mexer com ela, não. Pois de repente Jesus coloca a gente na vida de uns Saulos que para a gente podem ser difíceis, né? Mas o que a gente conhece das pessoas é um pedaço, é o que deu para ver até agora. O que Jesus tem para elas vai bem além do que a gente está vendo, né? Então, apostar um pouco nisso também, né? Então, amanhã, dia 25, celebramos essa festa. Festa linda, né? Vale a pena a gente se debruçar sobre ela com carinho, porque certamente tem algo aqui que Deus quer que a gente viva também, né? Que seja também assim na vida da gente, que essa palavra seja escrita na vida, na alma da gente. Então, vamos com a ajuda do apóstolo Paulo, de São Barnabé e Santo Ananias, né? Que a gente possa experimentar tudo isso. Eu vou descobrir esse Ananias, se ele tem algum dia de comemoração, se a igreja o comemora como santa, tenho certeza. E vou descobrir qual é o dia e vou comemorar. Porque, obrigado, Ananias, amém. Você foi corajoso. São Barnabé, o senhor já viu. São Barnabé, claro, mas Ananias, esse cara aí, eu sou fã dele. Se ele não tivesse sido corajoso, se ele não tivesse apostado na direção que Deus deu para ele, e se ele não tivesse quebrado talvez o coração de Saulo, chamando de meu irmão. Meu irmão. A gente não tinha tudo isso que a gente tem. Então, vamos olhar para esses homens e tentar entender o que o Senhor quer falar para a gente, para a nossa vida, celebrando essa festa também. Amém. Beleza? Amém. Valeu, Laura. Vamos nós, Valeu, terminamos Padre. nossa partilha. Espero que os irmãos tenham continuado com a gente até aqui e vamos em frente, celebrando a conversão do apóstolo Paulo. Um grande abraço, irmãos. Deus abençoe. Até logo. Tchau, irmãos.